Fala galera, Robson Lima aqui com mais um seu vlog, tudo bem? Hoje nós vamos falar de pentecostalismo, ou mais especificamente das três ondas do pentecostalismo. Eu já falei nesse canal em momentos passados sobre a visão que a sociologia em geral tem da religião e de como os objetivos da sociologia quando fala de religião, e eu falo de sociologia, mas isso também vale para antropologia e para outras ciências sociais. Como o nosso objetivo não é fazer um julgamento de valor da fé de quem quer que seja, e sim tentar entender como essa religião se organiza socialmente, né? E quais são as influências dessa organização e dessa ação organizada ou não na sociedade como um todo, vamos colocar assim. Eu não gosto muito dessa expressão sociedade como um todo, mas vamos lá. Como a gente está vivendo esses tempos, né, Bolsonaro no poder, e ele se apoia muito no discurso de... Ele se apoia muito com os evangélicos, né? Existe um apoio dos setores evangélicos muito claro ao governo Bolsonaro. Então, vamos falar um pouquinho aqui dos neopentecostais, ou melhor dizendo, nós vamos fazer um primeiro vídeo para podermos falar dessas coisas, dessas relações entre Bolsonaro, evangélicos e política. Então eu preciso meio que fazer um trabalhinho de base aqui. E uma das coisinhas que eu quero falar é do modelo que a gente usa na sociologia da religião no Brasil, que eu considero pessoalmente o modelo que se deve trabalhar. É o melhor modelo na minha cabeça. Vamos falar das três ondas do pentecostalismo de uma maneira breve, sucinta, como é do costume aqui desse canal. Então, a nossa leitura base, vamos dizer assim, para esse nosso pequeno mini curso, será este livro aqui, Neopentecostais, Sociologia do Novo Pentecostalismo no Brasil, do Ricardo Mariano, que sai pela Edições Loyola. Eu não sei se tem uma outra editora, até onde eu sei não. Ele ainda é da Edições Loyola. Ricardo Mariano é um cara bem conhecido no meio da sociologia da religião do Brasil. Então, tipologia das formações pentecostais. Por que uma tipologia? A gente fala da tipologia não porque a gente ache que toda a realidade vai se fechar na tipologia que a gente está fazendo, tá? Com certeza, se você for olhar com uma lente de aumento no campo pentecostal brasileiro, você vai encontrar coisas que não necessariamente se encaixem aí. E o Mariano reconhece isso, tá? Mas a tipologia é simples. Para que ela serve? Para situar quem está pesquisando e quem está lendo sobre no tempo, no espaço, e meio que entender de onde as coisas vieram. Sem mais delongas, existem três tipos de pentecostalismo que começam em momentos específicos da história brasileira, né? O pentecostalismo clássico, que é de 1910, 1900 até 1950. O deuteropentecostalismo, ou o segundo pentecostalismo, que é de 1950 até 1980, 90, mas é porque na verdade é menos de datas e mais da fundação das igrejas que estão marcando essa tipologia. E o neopentecostalismo, né, que é anos 90 até hoje. De novo, não quer dizer que as igrejas deixaram, por exemplo, de serem pentecostais clássicas e agora elas são deuteropentecostais. Não é isso que a tipologia é. Não é uma tipologia de evolução das igrejas pentecostais. É uma tipologia para situar histórica e culturalmente essas igrejas no cenário brasileiro. Tá? Então você tem igrejas, por exemplo, com pentecostalismo clássico. Quais são os exemplos que você pode me dar, Robson? Congregação Cristã do Brasil e Assembleia de Deus, que são as duas grandes igrejas do pentecostalismo clássico, né? Então, na prática da religião de alguém que é da Assembleia de Deus para alguém que é da Congregação Cristã vai mudar, né? Certas coisas, especialmente o que os pentecostais chamam de usos e costumes, que é, resumidamente, a ideia, aquelas regulações sobre corpo e sobre vestimenta, sobre comportamento social, que a gente conhece mais os evangélicos de raiz, né? Aquela coisa da mulher com cabelão, com saia grandona, o cara de terno, roupa social, não pode usar bermuda, essas coisas, né? Que são mais do imaginário e tal. Ainda acontece bastante, mas quando você pensa em evangélico, é uma possibilidade que você esteja pensando nesse tipo de pentecostal, o pentecostal mais clássico. O deuteropentecostal, eu vou colocar a igreja quadrangular como a grande representante, que é o que o autor faz aqui no livro, mas existem outros exemplos.
No deuteropentecostalismo é quando a gente vai ver não só o uso do rádio, que era uma coisa que já era usada antes, e isso aqui é a grande diferença entre o pentecostalismo clássico e o deuteropentecostalismo, e isso vai carregar para frente para o neopentecostalismo, que é a coisa das campanhas, né, de cura, libertação, ou seja, a ideia do uso mais, em termos sociológicos, mágico dos favores de Deus para você obter certas bonanças aqui na Terra. Você vai para a igreja com um propósito mais específico, naquela campanha você vai porque você quer uma cura de uma doença, você quer um emprego, você quer isso e aquilo. Então a pessoa já vai com aquele objetivo. E esta ideia em particular é uma ideia que conflita com o pentecostalismo clássico. Tá? O pentecostalismo clássico ele ainda é bastante asceta. Ele ainda é bastante, olha, o crente tem que se separar do mundo e Deus não, é ele que manda, não é você que manda nele. Você pede as bênçãos dele, se ele vai te dar é outra história. O deuteropentecostalismo ainda obviamente acredita nessas coisas. Bonitinha, né, presente. Mas não é a prática. E de novo, esse é o foco do Mariano, tá? É a prática. A prática do deuteropentecostalismo aponta muito mais para um uso mais mágico das benesses, né? Mágico, de novo, no sentido socioantropológico da questão, a coisa da manipulação mística de poderes através de rituais, etc. E por fim, a gente tem o neopentecostalismo, que além de pegar essas características do deuteropentecostalismo, nessa coisa das campanhas, certo? Após fazer uma certa análise, uma grande varredura das tipologias, né? O Mariano chega em certas características específicas do neopentecostalismo que eu quero falar aqui. Ele coloca que as características especificamente do neopentecostalismo, junto com coisas que já são do Deutero, né? Ou seja, além do antiecumenismo, de líderes fortes, de uso de meios de comunicação em massa, desse estímulo ao emocional, né, a expressividade emocional dentro do culto, uma participação na política partidária, essa pregação de Deus como Deus que cura, e a cura divina como uma coisa bem importante na liturgia do culto. Isso tudo já tem no deuteropentecostalismo e tem também no neopentecostalismo. Além dessas coisas, especificamente, nós vamos ter coisas como a exacerbação da ideia de guerra espiritual entre Deus e o diabo, anjos e demônios, ou seja, a ideia de que agora Deus é vencedor, mas você também precisa ficar constantemente vigiando, constantemente fazendo várias coisas que incluem, mas não param em doações de dinheiro, para, vamos dizer, manter o diabo longe de você. A segunda característica seria essa pregação enfática da teologia da prosperidade, que caso você pode não saber por nome, mas você com certeza sabe o que é aquela questão de que Deus quer te fazer rico. E olha como ter dinheiro, ter renda, ter posses é uma marca da bênção de Deus. Né? E se isso parece uma pregação do Malafaia ou do Marco Feliciano, não é por coincidência, tá? A terceira característica seria a liberalização dos estereotipados usos e costumes da santidade, que é aquilo que eu estava falando antes do saião, cabelo longo, não usar brinco muito, usar brinco ou usar brincos não muito extravagantes, maquiagem e tal. O fato de que a maioria desses usos e costumes se aplicam a mulheres mais do que a homens não é acidental. Então fica bem claro aqui que o neopentecostalismo ele é muito mais definido pelo que ele se opõe e em conjunto com outras vertentes do pentecostalismo, o deutero e o clássico, do que propriamente por coisas entre si. E isso é bastante interessante para mim, que é o que eu quero que vocês peguem neste primeiro vídeo dessa série, vamos dizer assim, que eu pretendo fazer, vou fazer se vocês tiverem interesse também, né? O neopentecostalismo acaba se entendendo e sendo visto por Mariano como a primeira vertente de afirmação do mundo. Ao contrário da negação do mundo que existia no pentecostalismo clássico e, em menor medida, no deuteropentecostalismo, o neopentecostal é, em média, uma pessoa que entende que Deus existe e que ele tem uma influência muito grande
na sua vida, mas que não leva isso a um ponto de se afastar culturalmente, de se afastar socialmente, de se afastar às vezes até geograficamente do universo secular, do mundo. Ao contrário, o neopentecostal, ele de modo geral entende que o seu trabalho no mundo, a sua grande missão como agora convertido, neopentecostal convertido, ele vai começar a ver a vida, este grande campo de batalha da mente, onde constantemente a luta entre Deus e diabo se processa tanto na mente do crente, do convertido, quanto no mundo lá fora. A ideia de que levar a palavra de Deus aos não convertidos a ela implica uma mudança de posicionamento acerca da cultura que cerca essa pessoa. E se você está começando a entender por que parece que o pentecostalismo de uns tempos para cá assumiu essa postura de guerra cultural, não é por acaso, tá? Então, revisando aqui tudo, o pentecostalismo no Brasil, a sua inserção pode ser colocada em 3 ondas. A primeira onda, que é o pentecostalismo clássico, começa no 1910 e vai até os anos 50 do século 20. E os maiores representantes são a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã do Brasil. Eles são bastante caracterizados ainda pelo ascetismo, né, pela questão do o convertido a essas religiões é alguém que muda de hábitos de vida, muda suas vestimentas, muda sua linguagem, muda seus círculos sociais. Então ainda é um negócio meio segmentado, certo? Um negócio meio... ainda muito seita e não muito igreja, né, para usar aquela dualidade do Weber. Nos anos 50 até mais ou menos os anos 80, 90, a gente tem o deuteropentecostalismo, que além das igrejas que já estavam aqui, né, que são mais pentecostais clássicas, nós temos eu vou colocar aqui a grande representante, que é a quadrangular. E embora ainda tenha uma certa ideia a respeito de usos e costumes, né, de como as pessoas convertidas a essa religião devem se vestir, devem se portar socialmente, e o enfoque em curas e milagres, né? Ou seja, você já começa a ter mudar uma certa visão, né, da relação entre Deus e os seus fiéis. O neopentecostalismo é, de certa forma, a exacerbação dessa tendência a tornar Deus algo mais mágico, ao mesmo tempo que é uma continuidade de certos aspectos do deuteropentecostalismo, o neopentecostalismo, que é dos anos 90 até hoje, até agora, e cujos maiores representantes podem ser a Igreja Universal do Reino de Deus e a Igreja da Graça, Internacional da Graça. Além disso, dessas continuidades, nós também temos certas inovações, né? Em particular a questão do rompimento com a ideia dos usos e costumes. Então é bom sempre pensar o neopentecostalismo em relação a o que veio antes, né? Seja no que ele rompe, seja no que ele continua, certo? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e que, apesar de curto, ele meio que inicie certas conversações. Se vocês gostaram dessa minha ideia de meio que falar mais de religião, né, aqui no canal e como a gente pode ver isso sociologicamente falando, deixem os comentários, coisas que vocês querem me perguntar, etc. Eu posso sempre juntar isso e botar em mais vídeos. Eu quero trazer mais coisas do Sociovlog para cá de novo. Então, qualquer comentário, qualquer like de vocês me ajuda como sempre. Por enquanto, isto é o que vocês podem fazer para me ajudar. Eu estou com certos planos para tornar esse canal maior ainda, até para ajudar mais vocês, ajudar mais pessoas também. Fiquem atentos aí, fiquem ligados. Robson Lima, desligando. Tchau, tchau.